E a Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto promove hoje um evento para discutir os desafios na área jurídica com o avanço da tecnologia. Bom, esse assunto é muito importante, principalmente em tempos de inteligência artificial. E esse é o nosso tema da entrevista de hoje. E quem vai me ajudar na entrevista, nesse bate-bola, é o nosso Rodrigo Pagliani, que está ao vivo agora com um dos palestrantes deste evento que vai acontecer na USP. Pagliani, boa tarde. Conta pra gente mais detalhes direto aí do nosso estúdio em Ribeirão Preto, no nosso Balanço Entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Valentim. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no Balanço Geral. Realmente, você tocou num assunto importante e é um dos grandes desafios, né, do direito criminal. E ninguém melhor para bater esse papo com a gente aqui do que o Dr. Flávio Durso, que tem uma extensa, né, experiência e um currículo grande. Mas vamos simplificar isso, doutor. Muito obrigado por você ter vindo. Dr. Flávio Durso, mais conhecido como Dr. Durso, enfim, né, conhece tudo de direito criminal, doutor em direito criminal, professor, já foi ex-presidente, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Enfim, explica para a gente um pouquinho aí de como vai ser esse bate-papo hoje aqui na USP. Bom, em primeiro lugar, a alegria estar aqui, Rodrigo. A Record sempre é uma casa que nos acolhe tão bem. Hoje nós estaremos falando aos alunos da Faculdade de Direito da USP e o tema central é o impacto tecnológico na área do direito, na área do direito penal. É inegável que o período da pandemia fez com que este avanço tecnológico acelerasse demais. Hoje os processos estão informatizados, as audiências são feitas online, de modo que este mundo mudou. Aliás, o mundo todo mudou. É verdade. E no aspecto da justiça, especialmente da questão criminal, também. E é sobre isso que nós vamos falar, inclusive um pouco sobre inteligência artificial, que é alguma coisa que assusta muita gente, mas é uma realidade irreversível. Doutor, vamos lá, para a gente poder então aproveitar todo esse conteúdo. Já que o senhor falou sobre a questão da inteligência artificial, um avanço da tecnologia da pandemia para cá, que é inegável, não dá nem para a gente negar isso, do mesmo jeito que os processos também se agilizaram, o mundo do crime também. E como é que é o desafio disso, principalmente nas redes sociais? Vamos começar por aí. Bom, no período da pandemia, até é interessante isso, porque os golpes aumentaram. E o pessoal dizia, poxa vida, mas durante a pandemia os golpes aumentaram. É porque os criminosos estavam trabalhando também nas suas casas. O home office também estava acontecendo com a bandidagem. Também né? no crime, é claro. E uma boa parte disso dentro dos presídios. E é terrível, né? Isto continua, o crime organizado coordena isso. Mas esse impacto tecnológico é o seguinte. A atividade criminosa, ela se vale desses recursos tecnológicos, porque a tecnologia é para o bem ou para o mal. E a criminalidade se vale disto para aplicar golpes. Com o aperfeiçoamento desta tecnologia e dos golpes, um número maior de pessoas se tornam vítimas, até pessoas esclarecidas. Antes era uma senhorinha que não tinha muito conhecimento, esclarecimento, alguém ligava, mandava depositar um dinheiro, aquele velho golpe que ligava no telefone, papai, mamãe, me sequestraram, Do tal. falso Aí, sequestro, que o falso existe até sequestro, hoje. até hoje. Mas eles se aperfeiçoaram. Hoje você consegue verificar um grau de aperfeiçoamento que vai muito além do que o Estado tem disponível para investigar. Então, o Estado, o sistema, está sempre atrás do crime. Persegue, mas o crime está à frente. Eu vou lhe dar um exemplo. Vamos lá. O sistema tecnológico hoje aplicado para a atividade criminosa faz com que o timbre de voz de uma pessoa seja reproduzido. A fala, ela é feita por outra pessoa. Mas há uma coisa que se chama engenharia social, onde o criminoso, ele verifica os costumes daquela pessoa, os trejeitos, os cacuetes na fala. Então, você pega o timbre de voz gravado daquela pessoa, aplica numa frase
que aquela pessoa com os cacuetes tem e coloca depois numa imagem semelhante ao rosto da pessoa falando. E fica uma montagem, vamos dizer assim, perfeita. Perfeita. E há um caso que foi, inclusive, bastante noticiado, um CEO que foi montado tudo isto, falando com o seu diretor financeiro para fazer uma grande operação financeira. Eu lembro dessa história. E foi feita. E todos que viam aquela imagem diziam, puxa, mas está perfeito, foi você que vai fez. questionar uma determinação de um CEO? E foi uma montagem nesse sentido. Caíram no golpe. Ah, cai. Qualquer pessoa cai. É difícil não cair. E não se esqueça que isso é para tudo, não é só para golpe, não. E aí eu faço a pergunta, o senhor com 40 anos de experiência no mundo que o senhor trabalha, é no mundo criminal, vamos entender assim. Como é que o direito vai trabalhar com isso? Qual que é o desafio hoje para a gente conseguir proteger as pessoas e evitar que esse lado da tecnologia que pode ser usado para um lado bom vá para o lado ruim? Como é que se protege isso? Eu vejo sob dois aspectos. O primeiro deles é conhecimento, esclarecimento e informação. O que nós estamos fazendo hoje ajuda muita gente que já vai ficar alerta. Então, quanto mais informação, mais as pessoas têm cautela. Por exemplo, recebeu lá um e-mail, clique aqui, tá? Não clique em nada, telefona, confirma, faz outros mecanismos sempre para confirmar. Clicou, entra o vírus no seu computador, vai comandar tudo que você tem ali. Então, hoje a fragilidade que as pessoas têm no seu celular, que a vida inteira está no celular, no próprio computador de casa, é muito grande. Como se proteger disso? Primeira coisa é cautela, informação, não clique em nada, desconfie de tudo. Essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação é de que o Estado, principalmente as forças de segurança, a polícia, precisa se modernizar. Aqui em São Paulo, nós temos delegacias especializadas em crimes digitais, mas isto está no mundo inteiro, no Brasil inteiro, de modo que o Estado precisa equipar o seu pessoal, precisa investir em tecnologia para conseguir avançar na investigação. O que a gente percebe, doutor, é que realmente existe ali uma parte do setor de investigação, polícia, voltado para isso. Mas o montante de ocorrências é muito grande, é muito maior do que, vamos colocar assim, que a estrutura que está disponível. E isso acaba gerando um colapso, né? Frequentemente, todos os dias, praticamente todos os dias, não frequentemente, a gente recebe informações de pessoas que caíram em golpes. Aos milhares, diariamente aos milhares. E os golpes são os mais variados, a criatividade não tem limites. Então, o golpe não é só a situação de buscar um dinheiro, um depósito. É a situação de buscar uma informação sigilosa e aí começar a extorquir aquela pessoa. Uma invasão que tem num sistema, criptografa, invade uma empresa, criptografa tudo, você trava a empresa. Um hospital, um órgão governamental. E se não pagar resgate, eles não liberam isto. E isso é um atraso gigantesco para aquela empresa, e fora o prejuízo. Razão pela qual nós temos que cada vez mais desenvolver mecanismos de proteção. Aí você tem sistemas que protegem o seu computador. Às vezes a pessoa diz, não vou gastar com isso, tá, é bobagem. Não é bobagem, porque a vulnerabilidade é total. Então, quanto mais você se proteger os seus equipamentos, melhor. Mas a informação ainda é importante. Eu tenho um dos filhos, dois dos meus filhos estão voltados para essa área. Um se especializou em crimes digitais e o outro em criptoativos. Olha só, que também é Toda semana tem golpe. Eu ia falar sobre isso. Toda santa semana, Rodrigo, é uma coisa impressionante. E as pessoas não têm nem ideia do que é um criptoativo. Fala em Bitcoin, a pessoa fala, mas o que é isso? Como funciona? Não sabe, mas aplica o seu dinheiro. Exatamente. Basta dizer, olha, enquanto o banco lá, a sua aplicação é de 1%, ali vai ganhar 3%, 5%, tá? Não tem mágica. Não tem mágica no mundo financeiro, a gente sabe. Mas, às vezes, a pessoa cai. E é assim, coloca um pouquinho de dinheiro,
Aí vem uma planilha dizendo, olha, você ganhou O tanto. golpista consegue envolver, né? Para a pessoa vai lá e aplicar mais ainda, É né? isso, E aí ela pega. Se a pessoa quiser, ela diz, não, eu quero ver o dinheiro, resgata aqui o meu rendimento. Ele pega um pedacinho do dinheiro que investiu e devolve. A pessoa põe mais dinheiro. E aí traz a família toda e quando vai ver, é um golpe. Doutor, eu gostaria de perguntar muitas outras coisas. O assunto é muito interessante para a gente discutir, até seria interessante em outras oportunidades. Está feito o nosso convite. Para a gente poder finalizar, então, essa entrevista, gostaria que o senhor falasse alguns pontos que são importantes e reforçar esse convite aí a respeito desse bate-papo hoje à noite, a respeito dessa segurança toda aí, né? No fundo, o que a gente precisa falar aos alunos de direito, há uma preocupação muito grande por parte dos alunos de que a inteligência artificial vai acabar com a profissão. O que eu posso dizer é que, num prazo médio, não posso dizer daqui 20 anos, 30 anos, mas num prazo médio, isso não é verdade. E muitas vezes se diz, o mercado está saturado, não tem mais lugar para advogado. Também não é verdade. O mercado está escancarado, só que o mercado é exigente. Então, precisa estudar, precisa se preparar, esses estudantes precisam colocar a mão na massa. Há quem diga, não, os estudantes hoje não estudam, não compram livros, etc. Também não é verdade, porque eu sou professor. Há uma parte dos estudantes que se empenham, estudam tal e se preparam adequadamente para esse novo momento. E aí esta preparação exige preparação tecnológica, porque esse mercado vai exigir esse conhecimento. Valentim, conversamos aqui então com o Dr. Flávio Durso, um prazer muito grande, né? Esbanjando aqui conhecimento, dicas e orientações principalmente. Obrigado, doutor. Fica aberto mais uma vez para um próximo convite aí para a gente estender um pouco mais esse bate-papo. Estarei aqui sempre que for convidado. É uma alegria permanente. E revê-lo, Rodrigo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, doutor. Sucesso sempre aí. Valentim, voltamos com você. Tá aí, muito obrigado, nosso querido Rodrigo Pagliani, né? Sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Balanço Geral e brilhantemente conduzindo esse bate-papo com o doutor Flávio Durso também, sempre muito querido, muito bem-vindo também aqui na Record. Obrigado, Pagliani. Obrigado, doutor. Olha, esse foi o nosso Balanço Entrevista de hoje.